Na madrugada desta quinta-feira, o presidente russo decidiu invadir a Ucrânia, algo que não era esperado pelos principais especialistas do mercado, já que a previsão seria que esse problema fosse resolvido de uma forma diplomática. E o presidente russo também informou que se algum país tentar intervir no avanço das suas tropas, sofrerá consequências imediatas nunca antes vistas na história. Isso acabou afetando o mercado financeiro como um todo, fazendo as bolsas mundo afora caírem, inclusive aqui no Brasil. E no vídeo de hoje eu quero te ajudar a entender tudo isso que está acontecendo e como esse conflito pode afetar tanto os seus investimentos como a economia e também como você pode se preparar para essa alta volatilidade dos mercados. Vou fazer um panorama geral aqui do que pode acontecer com o dólar, com a inflação, com a bolsa e também com a renda fixa. Claro que nada é garantido, mas você tendo todas essas informações você consegue ficar muito mais preparado. Então fica comigo até o final desse vídeo e se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo, trabalho como assessor de investimentos e se ainda não é inscrito no canal, já clica no botão de se inscrever, deixa seu like, essa é uma forma de você contribuir para o crescimento do canal e esse vídeo chegar cada vez para mais pessoas. E antes de eu te passar aqui como esse conflito pode afetar a economia e seus investimentos, é preciso que você entenda um pouco do que está acontecendo, o que é a OTAN e também por que o presidente russo se sente tão ameaçado com a Ucrânia fazendo parte dessa organização. A OTAN é a organização do Tratado do Atlântico Norte, criada lá em 1949, e é a aliança política militar mais importante do mundo. Atualmente, com cerca de 30 países fazendo parte dessa organização, consideradas as maiores potências do mundo, como Estados Unidos, Canadá, Itália, Alemanha, Noruega, Reino Unido, entre outros países da Europa. E o princípio fundamental da OTAN é o da segurança coletiva. O tratado diz que se algum dos países que fazem parte da organização for atacado, os outros países membros se juntam para defendê-lo. E é exatamente isso que o presidente Vladimir Putin da Rússia teme que aconteça, né? Ele diz que a Ucrânia hoje é uma marionete dos países ocidentais como os Estados Unidos e o medo do presidente é que se a Ucrânia fizer parte da OTAN, como ela faz divisa entre a Rússia e a União Europeia, é que a própria OTAN instale base militar na divisa com o país. E segundo o presidente russo, essa base militar pode instalar mísseis capazes de atingir a Rússia em questão de segundos, causando toda uma instabilidade na segurança do país. E dito tudo isso, vamos a alguns pontos importantes que podem acontecer tanto na economia como nos investimentos. E o principal ponto seria na questão da inflação. A maior preocupação hoje seria o aumento de preço da energia, já que a Rússia, passando por sanções de outros países, o fornecimento de gás e petróleo da Rússia para os países da Europa seria prejudicado, fazendo com que essa oferta de combustíveis diminuísse, afetando ainda mais a inflação na Europa, que já está em níveis elevados. E por consequência, essa diminuição da oferta causaria um aumento de preço nos combustíveis em nível internacional, afetando também a Petrobras, que segue essa política de preço. E aqui no Brasil teria que ter um aumento no preço tanto da gasolina como no óleo diesel, e isso afetaria a nossa economia, fazendo com que a nossa inflação subisse ainda mais. O mercado internacional e o dólar também seria afetado com o aumento do preço da energia e também as sanções realizadas na Rússia e todos seus países aliados, já que isso afetaria toda a economia global, já que muitos países deixam de fazer negócio com esses países que são a favor da Rússia. E o setor exportador brasileiro, que tem um peso gigantesco na economia do país, também seria afetado, já que não poderia fazer negócio com esses outros países. Isso afetaria a entrada de moeda estrangeira no nosso país, aumentando ainda assim o preço do dólar frente ao real, desvalorizando ainda mais a nossa moeda. Já nos investimentos existe uma aversão ao risco, já que os investidores buscam ativos de maior segurança nesses momentos de incerteza. Por isso, os grandes investidores acabam perdendo o interesse em investir em algo mais arriscado, como ações negociadas em bolsa, principalmente de países emergentes, que é o caso do Brasil. Esses grandes investidores preferem investir em algo mais seguro, como é o caso do ouro, por isso que vimos aí nos últimos dias um aumento expressivo na cotação do preço desse ativo, já que ele é considerado uma reserva de valor em momentos de incerteza da economia e crises mundiais. Mas a Bolsa Brasileira e o real não têm sofrido com essa crise entre Rússia e Ucrânia, justamente por conta do aumento da taxa de juros que estamos passando aqui no Brasil. Isso faz com que o fluxo de capital estrangeiro aumente no nosso país, e estamos vendo isso acontecer nos últimos dias,
Por isso que o dólar tem caído bastante aqui no Brasil, valorizando a nossa moeda. Porém, se o cenário internacional vir a piorar, o fluxo de capital estrangeiro pode diminuir, fazendo com que o dólar venha novamente se valorizar perante a nossa moeda. E pensando numa intensificação desse conflito, as empresas exportadoras da bolsa podem vir a ser ainda mais prejudicadas por conta de um possível fechamento da economia global e também de um aumento da taxa de câmbio, o dólar se valorizar muito, prejudicando essas empresas. E para tentar frear a saída de capital estrangeiro do país, o Banco Central poderia aumentar ainda mais a nossa taxa de juros, que atualmente já está em 10,75. Isso afetaria toda a nossa economia, já que uma taxa de juros maior acaba diminuindo o consumo no país, afetando drasticamente as empresas de varejo que dependem do consumo. Isso causaria um impacto na bolsa, as ações dessa empresa teoricamente viria a se desvalorizar ainda mais. Já olhando para a renda fixa, que é tradicionalmente um ativo mais seguro em momento de alta taxa de juros e incertezas na economia, e se houvesse essa necessidade de aumento da taxa de juros pelo Banco Central, esses ativos de renda fixa ficaria ainda mais atraente para os investidores. Isso causaria uma saída da renda variável para a renda fixa, já que hoje tem títulos pagando mais de 1% ao mês, e esse fluxo de saída da renda variável para a renda fixa causaria uma queda ainda maior na Bolsa de Valores, pensando em ações e fundos imobiliários. Claro que todo esse cenário ainda é incerto, não podemos afirmar nada do que vai acontecer daqui para frente. Isso pode levar dias ou meses. Enquanto houver toda essa pressão entre os dois países, o mercado de ações vai sofrer forte oscilação. Por isso, o investidor deve estar preparado para aproveitar as oportunidades tanto em renda fixa, com o aumento da taxa de juros no país, quanto na renda variável, tanto local quanto internacional, com a possível queda expressiva no mercado de ações, fundos imobiliários. As criptomoedas também voltaram a cair expressivamente nos últimos dias. Para quem tem interesse nesse tipo de ativo, talvez seja uma oportunidade de entrada. Então é importante o investidor fazer uma diversificação, investindo em ativos mais seguros nesses momentos de incerteza, como é o caso do ouro e também da renda fixa. Caso você tenha algum ativo na sua carteira de renda variável que subiu bastante, talvez seja o momento de você realizar parte desse lucro e investir em algo mais seguro e também fazer um caixa para as oportunidades que podem vir a surgir na renda variável. Então é importante você investir em boas empresas, pagadores de dividendos, em setores mais consolidados na bolsa, que vai sofrer menos volatilidade nesses momentos. Eu já fiz vídeo aqui no canal mostrando os melhores setores da bolsa, que são menos impactados nesses momentos de crise. Vou deixar aqui nos cards para você dar uma olhada depois. Então, se o mercado sobe muito, você está posicionado ganhando dinheiro. Se o mercado cai drasticamente, você tem boas empresas que não precisa se preocupar tanto, caixa para aproveitar as oportunidades comprando ainda mais barato. Então, se você tem uma carteira diversificada em boas empresas, em bons setores, tanto ali também na renda fixa, como alguns ativos de proteção, independente do cenário que aconteça, você ainda assim vai conseguir ganhar dinheiro. Então era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Eu espero que você tenha gostado, que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Aproveita para deixar aqui sua opinião do que você está fazendo nesse momento de incerteza, num ano que tem tanta volatilidade na bolsa. Comenta aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito no canal, já clica no botão se inscrever, deixa seu like, compartilha esse vídeo com algum amigo e eu te espero no próximo vídeo.